Olá, sejam bem-vindos ao canal e a página. Não se esqueça, compartilha para que esse esforço possa beneficiar mais pessoas. Aqui é o Mangoma, professor de História, aqui na FDC. Quem não conhece a história, não conhece a si mesmo. Eu não sou africano porque nasci em África, mas a África nasceu em mim. Então, eu sou a própria África e por isso que vivo como africano. Vamos, juntamente com o professor Mangoma, realizar ou fazer a proposta do guião de História da CIPOL de 2026. O professor Mangoma vai nos levar à terra prometida com um conhecimento histórico. Ora, vejamos. Número 1. A Guerra da Independência das 13 colônias da América do Norte foi precipitada pela aprovação da Lei de Chá pela metrópole no ano de 1773. Estamos a dizer que a Lei de Chá foi lançada pela Inglaterra depois que a Inglaterra se envolveu na Guerra dos 7 anos com a França. Enquanto que a Inglaterra saiu-se vitoriosa nesta Guerra dos 7 anos, a Inglaterra precisava de reerguer a sua economia. É por isso que aumentou o imposto de chá lá nas 13 colônias da América do Norte. Os Estados Unidos da América, tal como ela é hoje, que são os EUA, que tem como capital Washington e tem como presidente Donald Trump, foi o resultado das 13 colônias da América do Norte, as 13 colônias inglesas da América do Norte. Então a Inglaterra que colonizava os Estados Unidos da América. Estados Unidos da América, meus caros amigos, não é um continente. O EUA é um país que está no continente americano, tal como o Brasil, tal como a Argentina, tal como o Chile, tal como Cuba, tal como México, né? Estamos como o Canadá, que está no continente americano. Então, a Lei de Chá foi lançada no contexto que a Inglaterra queria aumentar cada vez mais e recuperar a sua economia, que estava debilitada com a Guerra dos 7 anos. E os colonos ingleses, aqueles colonos, neste caso, dos Estados Unidos da América, estavam nas 13 colônias, reivindicaram aquele aumento do imposto de café, que foi lançada, de chá, neste caso, que foi lançada no ano de 1773. 1773. Este imposto foi lançado na alternativa correta é C, 1773. Número 1, a alternativa correta é C. E isso como reação nos pede número 2. De que forma os colonos da América do Norte reagiram face a essa subida do imposto ou imposto de chá? Então é isso que nós vamos conseguir perceber no número 2. Número 1 disse que é C. Número 2, um dos acontecimentos que marcou o início da Guerra das 13 colônias da América do Norte foi a revolta de chá de Boston. Significa que aqueles colonos, quando viram que os impostos, tinham imposto de selo, imposto de chá, estavam a aumentar, a Inglaterra estava a aumentar mais impostos para aqueles colonos da América do Norte, aqueles colonos reagiram com, eles vão boicotar o chá dos navios ingleses no porto de Boston. Aí já era o início daquilo que nós chamamos da Revolução Americana. Era o início da Revolução Americana. Estamos a dizer que a festa de chá de Boston, né, quando os colonos, aqueles colonos dos Estados Unidos da América desperdiçaram chá nos navios que vinham da Inglaterra, era o início da luta pela independência das 13 colônias da América do Norte face à metrópole inglesa. Número 2, a alternativa correta D, revolta de Boston. Número 3, a nomeação de George Washington como comandante para poder lutar pela independência da América do Norte foi feita no segundo Congresso da Filadélfia. E atenção, se eu tivesse perguntado quando que George Washington foi eleito como primeiro presidente dos Estados Unidos da América, foi no ano de 1789, que é o mesmo ano do início da Revolução Francesa. Mas aqui nos pediram o ano em que ele foi comandante-chefe para poder liderar a luta pela independência da América do Norte. Então foi no segundo Congresso da Filadélfia, que realizou-se na Filadélfia, que era uma das colônias, das 13 colônias da América do Norte, né? Da América do Norte. Então, número 3, a alternativa correta é B, segundo Congresso da Filadélfia. 3B, segundo Congresso. 4. A tomada de Bastilha no dia 14 de julho de 1789 representava o início da Revolução Francesa. Significa que no dia 14 de julho de 1789 é o ano em que o povo francês, sobretudo a burguesia, juntamente com os camponeses, vão tomar Bastilha. Professor, o que era Bastilha? Nós, quando falamos de Bastilha, estamos a falar de um arsenal, né? Estamos a falar de um lugar que funcionava como o paiol, neste caso. Era paiol, era a guarda de armamento. Bastilha funcionava como uma espécie de guarda de armamento, ou seja, mas também funcionava como uma prisão que torturava todos aqueles que queriam o fim do absolutismo. Bastilha. Então, o povo
significa que o terceiro Estado, que era o povo, que neste caso, que era a burguesia e os camponeses, tomaram Bastilha e isso deu início à Revolução Burguesa Francesa, que é uma das revoluções que mais impactou no mundo, que deu o lema igualdade, liberdade e fraternidade. Foi aqui nesta Revolução Francesa que se declarou-se os direitos do homem e do cidadão. Então, o número 4, a tomada de Bastilha deu início à Revolução Burguesa Francesa. 4, a alternativa correta, B, início da Revolução Francesa. Número 5, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1689, foi uma das consequências da Revolução Francesa. Significa que a Carta das Liberdades, aquelas cartas de que nós somos iguais perante a lei, igualdade, liberdade perante a lei, nascemos iguais e livres em termos de direitos. Isso foi declarado na Carta das Liberdades na Revolução Francesa. Número 5, a alternativa correta vai ser D, 5D. Revolução Francesa. 6. Em 1917, o ZEUA, que havia mantido fora da Primeira Guerra Mundial, quebra sua neutralidade entrando na guerra ao lado da Tríplice Entente. Qual é a causa que levou à entrada dos Estados Unidos da América na Primeira Guerra Mundial? Eu acabei dizendo que os Estados Unidos da América entra em 1917, que é o mesmo ano em que a Rússia vai sair da Primeira Guerra Mundial por causa da Revolução Socialista de outubro de 1917, que era uma revolução bolchevista, né? Aquela revolução que foi liderada por Vladimir Lenin. A Rússia dizia que era uma guerra capitalista, injusta, desumana, enquanto que a Rússia já estava a ficar socialista. Não havia necessidade de nascer na Primeira Guerra Mundial. É por isso que a Rússia se retirou-se desta guerra. E no mesmo ano de 1917 que a Rússia sai, é o mesmo ano que os Estados Unidos da América entra, que viu que durante muito tempo era neutro. A causa que levou os Estados Unidos da América a entrar na Primeira Guerra Mundial é quando os seus navios mercantis, sobretudo a Lusitânia, foi atacada pela Alemanha no Atlântico. Aqueles navios mercantis ou navios comerciais dos Estados Unidos da América, quando foram atacados pela Alemanha no Atlântico, os Estados Unidos da América entram para a Primeira Guerra Mundial para salvar o seu investimento, quando viu seus navios atacados pela Alemanha. Número 6, a alternativa correta é A. 6A. 7. Por conta da Revolução de 1917, que era aquela Revolução Socialista, a Rússia notificou o fim das hostilidades com a Alemanha através da assinatura de... Estamos a dizer que a Rússia, em 1917, quando decidiu-se a sua retirada da guerra, da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, estamos a dizer que a Rússia, quando sai da Primeira Guerra Mundial por causa da Revolução Socialista de outubro de 1917, vai assinar um acordo com a Alemanha, que vai oficializar a saída da Rússia desta guerra. Este acordo foi chamado de Brest-Litovsk. Chama-se Tratado de Brest-Litovsk, né? Brest-Litovsk, né? Este tratado que a Rússia assinou para poder sair da Primeira Guerra Mundial com a Alemanha. Então, estamos a dizer que o número 7, a alternativa correta é D. Tratado de Brest-Litovsk. 7D. 8. O grande vencedor da Primeira Guerra Mundial. O grande vencedor da Primeira Guerra Mundial, meus amigos, caros amigos, alunos, vai ser o ZEUA. Os Estados Unidos da América foi a principal potência hegemônica que lucrou muito com a Primeira Guerra Mundial. Razão pela qual a crise econômica mundial, ou a crise de superprodução, ou a Grande Depressão, iniciou nos Estados Unidos devido à superprodução dos Estados Unidos. Então, nós estamos a dizer que os EUA é que saiu muito a ganhar na Primeira Guerra Mundial, é que levou à dependência da economia dos Estados Unidos da América face ao mundo. Então, estamos a dizer que os Estados Unidos da América saiu de devedor para credor, passou a ser a principal potência hegemônica, isso como consequência da Primeira Guerra Mundial. Todas as economias começaram a depender dos Estados Unidos da América, razão pela qual a crise econômica mundial começou nos Estados Unidos da América, com a queda de bolsa de valores de Nova York. Número 8, a alternativa correta é D. Né? Os EUAs que passaram a credores do mundo. A passagem do ZEUA de devedor para credor. 8D. 9. A Guerra Civil Espanhola é vista por historiadores como um ensaio para o início da Segunda Guerra Mundial. Esta guerra teve lugar no ano de 1936, né?
a Guerra Civil Espanhola, em 1936 a 1939. Estamos a dizer que a Guerra Civil Espanhola, que foi feita por tropas de General Francisco Franco, que levou à exceção do regime autoritário do franquismo, Francisco Franco na França, que foi até 1975, estamos a dizer que esta Guerra Civil é uma das causas da Segunda Guerra Mundial. Estamos a dizer que a Liga das Nações, ou a SDN, já não estava conseguindo cumprir com o seu principal objetivo, que era garantir a paz e segurança no mundo. Já estava a demonstrar um clima de fracasso por causa desta Guerra Civil Espanhola de 1936 a 1939, onde o nazismo e o fascismo participaram apoiando o general Francisco Franco, que levou à exceção do franquismo como regime ditatorial na Espanha. Então, decorreu de 1936 a 1939. 9, a alternativa correta é A, 1936 a 1939. 10. A definição da história. A história é a ciência das ciências dos homens. Pertence a Fernand Braille. A história é a ciência das ciências do homem. Esta definição vai pertencer a Fernand Braudel, que é um dos grandes defensores da história estrutural, que dividiu o tempo histórico em curto, médio e longo. Estamos a dizer que Fernand Braille, ele foi o responsável por iniciar a história estrutural. Ele pertence à escola dos análises. Ele que define a história como a ciência das ciências dos homens. Então, número 10, a alternativa correta é B, é Fernando Braudel. Se tivessem pedido quem define a história como sendo a história, a ciência dos homens no tempo, aí sim, vocês vão colocar a linha C, que é Marken Bloch. Mas aqui a alternativa correta número 10 vai ser B, Fernando Braudel. Fernando Braudel. Vai ser Fernando Braudel. Número 11. Número 11. Na falta de outras fontes, a Bíblia foi com efeito até o primeiro quartel do século XIX, a principal que vai nos permitir estudar a história do Oriente Médio. Estamos a dizer que foi a principal fonte que nos permitia estudar a história do Oriente Médio, o Próximo Oriente. Significa que a principal fonte até o primeiro quartel do século XIX, que era usado para poder estudar aquela região do Crescente Fértil, o Próximo Oriente, era só exclusivamente a Bíblia. Então, número 11, a alternativa correta é C, a principal fonte de informação acerca da história do Próximo Oriente. 11C. 12. A Bíblia passou a um segundo plano como principal fonte histórica, com a decifração das escrituras egípcias e suméricas. A egípcia é hieroglífica, que significa escrita sagrada, e a sumérica é cuneiforme. Significa que quando essas duas escritas foram decifradas, a Bíblia passou a ocupar um plano secundário nos estudos da história do Oriente Médio. Passamos a ter escritas egípcias, que é hieroglífica, a escrita sumérica, que é cuneiforme. Então, com a decifração, quando se tentou entender o significado dessas duas escritas, a egípcia é hieroglífica, a sumérica é cuneiforme. 12, a alternativa correta D. 13. Sem ser ainda uma ciência, a história ensaia com Heródoto os primeiros passos na senda. Eu disse 12D. 13. Sem se ter ainda uma ciência, a história ensaia com Heródoto os primeiros passos na senda da cientificação, uma vez que a história atravessou a fronteira entre a historiografia gentílica e a historiografia ecumênica. Então aqui é subjetivo. Eu entendi nessa perspectiva que Heródoto foi responsável por alargar o conhecimento histórico. Ele saiu da Grécia, viajou até no Egito. Ele até que disse que o Egito é a dádiva do Nilo. O pai da história é Heródoto de Arcanaço. Ele viajou para a Mesopotâmia, viajou para o Egito, até o ponto de considerar que se não fosse o rio Nilo, o Egito não existiria. Então foi ele que saiu de uma história gentílica para uma história muito mais abrangente. Viajou por todo o mundo, explorando, usando seus testemunhos que não tinham a crítica. Quem veio introduzir a crítica vai ser o Tucídides, né? Ou seja, Tucídides, né? Tucídides. Número 13, a alternativa correta é A, onde vem? A história atravessou a fronteira entre a história gentílica e a história ecumênica. Significa que ele viajou pelo mundo, sendo o pai da história. Viajou para a Mesopotâmia, para o Egito e para diversos reinos que existiam na Antiguidade. De referência foi o Egito Antigo, onde ele diz que o Egito Antigo é a dádiva do Nilo. 13A. 14. A ocupação efetiva de África foi antecedida pelas viagens de reconhecimentos
do continente africano. Alguns desses exploradores temos Livingstone, Stanley, Brazza. Seleciona a afirmação que corresponde aos países patrocinadores desses exploradores. Estamos a dizer que esses é que patrocinaram as ditas viagens exploratórias que tinham como missão cada vez mais preparar a terra para a colonização no século XIX. Esses exploradores que tinham como objetivo preparar a terra para a futura colonização, estudar as potencialidades. Foi aqui onde os europeus inventaram a quinina para poder fortificar o seu sistema imunológico e entrar no interior de África para estudar as riquezas do continente africano. Então, David Livingstone era de origem inglesa ou britânica, Stanley era de origem belga, enquanto que Brazza era de origem francesa. Então a disputa entre Stanley e Brazza foi aquela que levou à convocação da Conferência de Berlim. A disputa que vai existir entre a França e a Bélgica pelo controle do Congo. Então esses exploradores, a alternativa correta, cada um representava. David Livingstone era Inglaterra, Stanley Bélgica e Brazza França. 14C. 15. A negritude foi uma das vertentes panafricanistas. Foi uma vertente panafricanista que surgiu no mundo francófono. Qual destas figuras foi um dos fundadores da negritude? Um dos grandes fundadores da negritude foi Leopold Senghor. Leopold Senghor, de Senegal. Foi um dos grandes resgatadores da criação da negritude para a valorização e resgatação da cultura negra. 15. A alternativa correta vai ser A. 16. Durante a partilha de África, houve conflito entre Portugal e Inglaterra. A razão deste conflito foi quando os portugueses tentaram implementar o famoso mapa cor-de-rosa que queriam ligar Moçambique e Angola, e este projeto vai colidir com interesses da Inglaterra, que através de BCAC, de Cecil Rhodes, queria unir Cabo, que é África do Sul, Cairo, que é Egito. Então esses conflitos surgiram quando os portugueses queriam implementar o famoso mapa cor-de-rosa. 16. A alternativa correta é C. O projeto português Mapa Cor-de-Rosa. 16C. 17. Como resultado da política expansionista do fascismo, a Itália invadiu em 1935 a Etiópia. 17C. Estamos a dizer que os italianos voltaram a invadir a Etiópia no ano de 1935, depois dos italianos terem sofrido uma vergonha na Batalha de Adwa, de Menelik II da Etiópia. Então a Etiópia torna-se o único país de África que nunca foi colonizado. Então estamos a dizer que a Etiópia voltou a ser agredida pela Itália no ano de 1935, quando a Itália queria unir ou criar o velho Império Romano. Naquela Itália estava nas mãos do Benito Mussolini. Em 1935, a Itália fascista do Benito Mussolini voltou a agredir a Etiópia. Então, para se vingar daquela batalha de Adwa. 17C. 18. O Congresso Nacional da Zâmbia foi precedido por Kenneth Kaunda. Número 18, a alternativa correta é A. Zâmbia, que é a Rodésia do Norte, estava na federação das duas Rodésias e a Nyasalandia. Então, Zâmbia acabou alcançando a independência em 1962 e depois ficou a independência da Rodésia do Sul, que é Zimbábue, que foi proclamada a 18 de abril de 1980 por Robert Mugabe. Então, quem presidiu o Congresso Nacional da Zâmbia foi Kenneth Kaunda. 18A. 19. Que acontecimentos marcou a presença árabe em Moçambique? A presença árabe em Moçambique foi marcado pelo desenvolvimento da cultura Swahili. A Swahili é a língua mais falada no continente africano. Então, o desenvolvimento da cultura Swahili, como a chegada dos asiáticos em Moçambique. Os asiáticos começaram a chegar por aí século IX aqui em Moçambique e desenvolveram muitas fortalezas, um entreposto comercial como Sofala, Mogadíscio, entre outras feitorias para poder fazer o comércio. Então, como intercâmbio dos asiáticos e a população moçambicana, tivemos o surgimento da cultura Swahili como consequência. Número 19, a alternativa correta é D. Desenvolvimento da cultura Swahili. Número 20. Em 1686, o vice-rei português formou uma companhia composta por ricos amadores e mercadores indianos, a qual obteve o monopólio do comércio entre Diu e Moçambique, com a denominação de Companhia dos Mazanes. A Companhia dos Mazanes foi formada em 1686, com o objetivo de atrair cada vez mais indianos para Moçambique para controlar o comércio de marfim. E esta administração de Moçambique neste período era feita através de Goa, na Índia. Então, esta companhia chamou-se Companhia dos Mazanes.
Mazanes, que era feita por ricos amadores indianos. Então, essa administração de Moçambique era feita através de onde? De Goa, até a separação de Moçambique e Goa no ano de 1752. Significa que Moçambique passa a não depender mais de Goa ou a depender de Lisboa a partir de 1752. Então, esta companhia que foi formada em 1686 para atrair cada vez mais os indianos de Moçambique no comércio de marfim era a Companhia dos Mazanes. Gostou do vídeo? Com o professor Mangoma, número 20, a alternativa correta é A, é a Companhia dos Mazanes. Gostou do vídeo? Com o professor Mangoma, compartilha para que esse esforço possa beneficiar mais pessoas. Comenta aí as suas críticas e nos diga o que nós podemos melhorar e alcançar para mais promoção deste conhecimento. Quem não conhece a história, não conhece a si mesmo. O professor Mangoma é a própria raiz de África. Nós queremos beber o conhecimento histórico, vamos produzir a própria história. Tchau, tchau.